Continuando então a nossa disciplina, a nossa aula sobre as atividades de inspeção e fiscalização, vamos ver um pouco das proibições e infrações. Para facilitar o nosso estudo, o decreto 8198 de 2014 traz 31 infrações no seu artigo 75. Então, para a gente entender melhor essas infrações, a gente dividiu ela em 4 grupos. Vamos estudar melhor os 4 grupos para que a gente possa, de certa maneira, agrupar elas. E depois, quando a gente for ler as 31 infrações, eu recomendo que vocês façam isso pelo menos algumas vezes durante a preparação, tentar sempre encaixar aquelas 31 infrações dentro de um desses 4 grupos. Então, o primeiro grupo é produzir, padronizar, envasilhar, acondicionar, exportar e importar. Lembre que essas 6 atividades são as 6 atividades que estão associadas aos estabelecimentos. Então, qualquer uma dessas atividades do estabelecimento na sua elaboração, produção enfim, tudo aquilo que é relacionado ao processo produtivo dos vinhos derivados do vinho. Então, se eles realizar qualquer uma dessas 6 atividades sem o registro de produto do estabelecimento, caracteriza-se uma infração. Ou se qualquer uma dessas atividades for realizada em desacordo com registros ou com normas, seja normas de PIC, de rotulagem, higiênico-sanitária, falta de responsável técnico. Então, qualquer uma dessas atividades realizadas sem registro ou desacordo com normas ou registro caracteriza uma infração. O próximo grupo é um pouco mais geral, que seria relacionado à aquisição, transporte, manutenção e depósito ou exposição à venda ou comercialização de produtos que não tenham registro ou que não tenham procedência comprovada. Então, imagina qualquer produto sem registro que seja manipulado, adquirido, transportado, ele vai se caracterizar uma infração, e a caracterização de infração leva sempre à apuração de infração e pode levar a penalidades. Outra coisa relacionada a isso são os produtos que podem ser utilizados para adulteração. Então, um estabelecimento que mantém em depósito um produto, um corante proibido, que dê cara de vinho para um produto que não é vinho, ele caracteriza-se uma infração. Esse fato caracteriza uma infração, e aí a gente agrupa essa infração dentro desse grupo um pouco mais genérico. O terceiro grupo é deixar de atender determinação da autoridade fiscalizadora. Como eu disse, o Auditor Fiscal Federal Agropecuário e outros auditores, eles têm poder de polícia administrativa e, nesse exercício de suas competências, eles podem determinar algumas ações aos estabelecimentos, aos fiscalizados. Então, essas determinações elas ocorrem por meio de intimação, notificação, apreensão, que são determinações que devem ser cumpridas. Deixar de cumprir essas determinações caracteriza uma infração também que vai levar a uma penalidade. Ou então prestar informações falsas, inexatas, impedir de qualquer forma a ação da autoridade fiscalizadora ou agir como depositório infiel. Ao apreender um produto, aquele produto apreendido ele fica normalmente sob depositário do próprio estabelecimento. Caso aquele estabelecimento venha de alguma maneira comercializar, subtrair ou de alguma maneira manipular aquele produto, ele vai estar agindo como depositário infiel, e isso também caracteriza infração. E o quarto grupo que eu coloco, ele é um grupo mais específico, que é a adulteração ou falsificação de produtos, e isso caracteriza fraude. E eu coloquei isso separado porque, apesar dele estar bastante parecido com o primeiro grupo, em alguns casos, a adulteração e falsificação são atitudes mais graves, são caracterizadas como fraude, e além de infração administrativa, isso caracteriza infração penal. Então, o auditor fiscal, ao se deparar com isso, ele vai fazer toda a sua apuração administrativa, mas também vai comunicar o fato ao Ministério Público para que ele tome as suas atitudes e faça um processo penal contra o responsável por esse fato. E aí, verificando a ocorrência de infração, a gente viu um pouquinho do processo administrativo de apuração, os termos de julgamentos, a decisão relacionada à punição dessas condutas infracionais vão levar a sanções administrativas, que podem ser a mais leve, advertência, passando por todas essas outras possibilidades: multa, condenação, suspensão, cassação do registro,
cadastro ou credenciamento, que aplica-se à pessoa jurídica, e a cassação de habilitação de profissional. E aqui eu gostaria de lembrar, mais uma vez, é muito importante que a gente tenha sempre isso em mente, as sanções administrativas atualmente estão previstas na Lei 14.515 de 2022, que é a Lei do Autocontrole da Defesa Agropecuária. Embora versões mais antigas da legislação de vinhos derivados mostrem que existem sanções administrativas, essas sanções administrativas desta legislação estão revogadas, e o que vale hoje, então, é a Lei 14.515 de 2022, que estabelece sanções para todas as atividades específicas da defesa agropecuária. Então, sempre atenção, quando estiver estudando com material, verifique se está utilizando um material mais atualizado para fins de que seu estudo seja feito com base na informação correta. E aqui, nesse caso, é fácil de entender, porque a seção de sanções ela deve estar referenciada sempre na Lei 14.515 de 2022. Então, pessoal, para amarrar o que a gente acabou de ver na aula, vamos ver algumas questões de concurso. Primeira questão. Segundo a legislação vigente relacionada à fiscalização e inspeção de vinhos derivados da uva e do vinho, qual é a alternativa que apresenta uma sanção aplicável em caso de infração? Então, vamos analisar as opções. Letra A, interdição de estabelecimento ou equipamento. Letra B, cassação da autorização para funcionamento do estabelecimento. Proibição e venda de publicidade do produto. Letra D, prisão do proprietário. Ou letra E, advertência. Vamos pensar um pouquinho sobre essa questão. Bom, vamos lá. Analisando de novo o enunciado. Lembrando que essa é uma questão que foi elaborada aqui no IFOP. Ela traz de maneira um pouco genérica o enunciado, pede a legislação vigente. Na hora do concurso, normalmente a legislação, o enunciado é mais específico, menciona especificamente a legislação. Mas aqui a gente fez de propósito para destacar a questão da importância de estarmos sempre trabalhando com material atualizado. Lembrem que foi destacado durante as aulas que a seção de sanções do decreto 8198, que é o principal decreto do nosso estudo, foi alterado pela Lei do Autocontrole da Defesa Agropecuária. Então, a seção de sanções, nesse caso, ela deve ser estudada na Lei de Autocontrole e não no decreto 8198. Então, olhando aqui as opções, algumas dessas opções que estão aqui apresentadas também estão lá, mais de uma opção, aliás, dessas alternativas estão lá no decreto 8198. Mas, como eu disse, a gente precisa avaliar a lei do autocontrole. E lá, dentre todas as opções, a única opção que se apresenta como correta é a advertência. Se a gente olhar a lei do autocontrole, a gente também vai ver que lá existe a sanção de cassação. Mas a cassação que está lá na Lei de Defesa do Autocontrole da Defesa Agropecuária, ela implica cassação de registro, cadastro ou credenciamento e não cassação da autorização para funcionamento. Então, não está correta. As outras, com certeza, não estão lá. Então, a única que realmente nos sobra é a advertência. Faço apenas uma pequena observação sobre a questão de prisão do proprietário. Lembre que quando a gente está tratando da legislação específica de vinhos derivados, a gente está sempre tratando no âmbito administrativo, do direito administrativo. Então, embora algumas daquelas infrações, a fraude, a adulteração ou falsificação, possam também se constituir crime além de infração administrativa e possam eventualmente levar à prisão do proprietário, essa tipo de sanção não está prevista no direito administrativo, apenas no direito penal. Então, apenas para lembrar isso, para que a gente possa entender e ter ciência de que a gente sempre está tratando de direito administrativo e não direito penal. Segunda questão, julgue certo ou errado. Constitui infração a alteração da composição do produto registrado sem comunicar previamente ao mapa. Certo ou errado? Pensemos. Então, acho que é fácil de intuir essa resposta. Ela é correta porque alterar a composição do produto registrado sem comunicar ao mapa quer dizer que você está produzindo, quer dizer que o estabelecimento está produzindo um produto em desacordo com o registro do mapa. E esse tipo de infração está caracterizado naquele grupo, no primeiro grupo de infrações que a gente apresentou durante a nossa aula. Então é isso, pessoal. Esse é o fim da nossa aula.
Por favor, avalie essa aula, apresente seus comentários, suas dúvidas, que a gente está aqui dispostos e pronto para auxiliar nessa preparação para o concurso.